Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Emanuel aqui para trazer mais um Perguntinhas e um Perguntinhas diferente. Hoje eu tô aqui com o meu pai. Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ele sobre como foi a adolescência dele. Primeira pergunta, pai: quantos anos você tem de convertido? Bom, que eu me lembre, eu acho que a gente começou a frequentar uma igreja evangélica. Eu acredito que eu tô com 40 anos. Eu acho que eu tinha 8 anos, então acho que faz aí 32 anos. 32 anos de caminhada. E como é que foi esse processo, pai? Como você se converteu? Bom, a gente sempre frequentou, então a minha vida inteira praticamente eu sempre frequentei uma igreja. Fui aprendendo ali instrumentos, fui desenvolvendo, fui frequentando a escola dominical, fui tendo relacionamentos de amigos, e relacionamentos internos, né, dentro da igreja sempre, mas talvez eu acho que como 95% das pessoas, eu apenas frequentava a igreja, né? Eu ia num convite forçado dos pais, mas foi muito bom porque foi muitas manhãs de escola dominical pelo domingo, sendo acordado às vezes na força, né? A gente queria ficar mais tarde dormindo, por causa que no sábado geralmente sempre dormia um pouco mais tarde, mas em geral todas as minhas todos os lugares que eu frequentava sempre era com os amigos da igreja. Eu posso dizer que tive uma graça de Deus, não sorte, mas uma graça, porque sempre frequentava jovens, sempre frequentava depois um futebol com o pessoal da igreja, sempre frequentava os ensaios da igreja, sempre ia nas reuniões e nas confraternizações da igreja. Essa foi a minha caminhada, mas como 95% das pessoas, era necessário ter um encontro real com Jesus, né? É aquela situação, né? Como Jó disse: olha, antes eu ouvia falar, né? Agora eu te vejo, agora eu te experimento, agora eu tenho um relacionamento com Ele. Então eu posso dizer que desde os meus 8 anos eu estou na igreja, mas eu acredito que um pouco antes do meu casamento, faz 16 anos, então faz 16 anos que eu me tornei a igreja. Eu posso dizer isso. Sim. E aí eu tive um encontro real com Deus. E para a próxima pergunta, né? O que foi importante e te transformou para continuar amando Jesus até se tornar um adulto? E continuar essa chama desde os 8 anos assim? Eu acredito que essa palavra, o que te transformou, ela é um pouco forte, porque a nossa transformação ela vai ser diária. Então ninguém vai estar totalmente transformado. Nós estamos caminhando numa transformação. É bem verdade. Legal. Que as pessoas acham de que Jesus ele vai melhorar a sua vida. Talvez vai melhorar um pouco o seu caráter. Talvez vai melhorar um pouco o jeito que você vai falar com seu pai, com sua mãe. Não, Jesus não quer melhorar. Jesus ele quer transformar a sua vida. Ele quer pegar de A e te tornar um B. Literalmente uma melhor versão daquilo que você foi criado para ser. Mas um fator determinante de transformação, de agente de transformação, eu acredito que foi estar ligado com pessoas que queriam mais Deus que eu. Eu acho que essa ligação com amigos que queriam muito Deus, e eu tenho um especial nessa questão, que é o meu cunhado, o Wagner, o pastor Wagner, o apóstolo Wagner, que hoje mora em Floripa. Eu tenho uma saudade enorme dele. Ele era um jovem impressionante. Ele era um jovem que frequentava muito mais os quartos do que as salas. Era um jovem que frequentava muito mais as salas com Deus, os quartos com Deus, do que de fato as mesas em reuniões de comida e bebida. Ele realmente assim me ensinou a ser um jovem que queria Deus. E eu vinha de uma situação diferente, e quando eu encontrei aquele jovem, e não só aquele jovem, né, porque era o líder, né, ele era aquele líder, aquele que buscava mais. Eu falo muito por Emanuel: Deus não tem filhos prediletos, não, ele tem filhos dedicados,
Você pode talvez pensar, não, Deus, parece que eu não tenho um relacionamento com Deus, parece que Deus ele ama mais uma pessoa ou outra. E eu falo muito aqui para eles, olha, é como 2 filhos, eu tenho 3, o Emanuel aqui tem 2 irmãos. A cama, eu estou deitado ali para dormir, e tem filho meu que eu sei que não vai lá, não querendo às vezes me incomodar, achando que eu posso ficar bravo, enfim. E tem filho que eu sei que vai lá e pula e me abraça. Então, às vezes a gente não recebe, né, alguma coisa, às vezes por alguns sofismas, algumas barreiras que a gente tem por dentro. Mas Deus está pronto para abraçar todos com todo o amor que Ele tem para derramar. Então, não somente uma pessoa que era o nosso líder, aquele que se dedicava mais, mas assim como qualquer comunidade, ele influenciou ali várias pessoas. Então ali existiam muitos amigos que queriam Deus. E foi nesse tempo, foi nesse meio que eu conheci a minha esposa, que até hoje nós somos casados há 16 anos, a sua mãe, a Janaína. Sim. E então foi nesse meio. Então esse eu acho que ele é o grande segredo de a gente imaginar assim, o que foi esse agente, né, de transformação, né? O marco foi estar com pessoas que queriam mais Deus do que eu. Porque Legal. Eu, de fato, de início, era somente um jovem muito bem criado dentro da igreja. Mas eu não queria Deus de verdade, até porque eu não o conhecia, né? Sim. E para a última pergunta, pai, para um jovem que está assistindo a gente hoje, qual é o conselho que você dá para alguém que começou e alguém também que já está nessa caminhada com Cristo, um jovem cristão, que quer viver diferente, né? É aquele conselho que eu dou a vocês, né? O conselho que eu dou ao Emanuel, ao Israel, ao Azaf, é que de fato amem a Cristo, é que comecem a dar passo a passo, mesmo que seja um passinho por dia, em direção ao objetivo, em direção ao caminho. O que é um passo a passo? Eu falo muito isso a eles. É uma leitura da palavra de Deus todos os dias, como a gente sempre faz em casa, a gente sempre fez. É o nosso devocional, a gente até intitula como um momento com Deus. Vamos fazer um momento com Deus? É quando a gente consegue sentar, começar a ler a Bíblia, começar a orar um pouquinho por dia. É claro que eu sempre digo isso para o Emanuel, e esse é um conselho a você. Esse é um tempo, vocês jovens, né? Vocês que estão começando, os adolescentes, os jovens que estão dentro da igreja, não é um tempo de perder muito tempo, né? De ficar tão distraídos, porque é um tempo propício para adquirir conhecimento, habilidades novas. Então é um tempo para investir em você. Então, às vezes a rede social, às vezes a internet, às vezes o Instagram, o Facebook, o TikTok, ele vai entreter você, e talvez se você olhar nas suas diárias ali, nos seus horários diários de internet, você vai ver que você ficou 6, 7 horas. E às vezes para ficar 10 minutos orando é um martírio. Mas passo a passo, comece a diminuir um lado e alimentar o outro. Eu acredito que isso vai fazer com que você consiga começar a ter forças para respirar, começar a ter forças para começar a caminhar no caminho daquilo que Deus tem para você. Eu acho que esse é um grande conselho que eu falo. Cuidado com as amizades. As amizades, como a palavra de Deus diz, que as más companhias, as amizades que nos influenciam para as coisas ruins, corrompem bons costumes, destroem os bons costumes. Então talvez não adianta nada a gente colocar água num copo e esse copo está furado, vai chegar no outro dia, você vai ficar com sede de novo, e isso não vai fazer com que você tenha aí uma transformação, que não consiga aí a começar a desenvolver dentro de você os frutos do Espírito, a paz que você deseja, o sentido da vida, né? Então, e muito cuidado, porque quando você está assim como jovem, às vezes você está tão vazio e tão perdido, sem sentido, que você começa a suprir as suas carências num namorado, na namorada. E aí o que eu digo para Emanuel, para a gente encerrar essa questão, cuidado, porque se você começar muito cedo a entregar tanto o seu coração, começar a entregar tanto aí os seus sentimentos,
você vai perceber que talvez você vai se decepcionar muito. Então, na segunda vez, você não entrega mais 100%, porque você já se machucou e fala, irmão, eu não vou entregar o 100%. E aí na terceira vez, e você vai cada vez mais se lamentando, cada vez vai se frustrando. Entregando menos, né? Entregando menos, e talvez para sua esposa, que de fato deveria receber o 100%, talvez você vai entregar, mas ficando um pé atrás. É por isso que existem brigas, ciúmes, intrigas, porque um começa a pagar o mal que aconteceu lá atrás. Então tem coisas que talvez você não vai ter culpa nenhuma, mas vai ter que agora pagar essa conta, porque aconteceu alguma coisa no passado aí do seu relacionamento. Então tome cuidado, esteja com Deus, esteja com pessoas que querem, te empurrem para Deus. E algo que também pode fazer muito sentido, esteja numa igreja, esteja com líderes, esteja sendo discipulado. O discipulado não é nada mais do que um irmão mais velho ensinando o irmão mais novo a caminhar, a mostrar a direção, a dar o caminho correto. Então estar com uma igreja, estar alinhado, estar com amigos ali e sendo discipulado, sendo cuidado por pessoas, essa eu acho que também é um grande ponto. Pai, obrigado por estar aqui com a gente hoje, muito obrigado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, comenta aqui o que você achou. Se vocês querem mais pessoas, eu vou trazendo mais jovens, mais pessoas pra gente fazer perguntinhas. E deixe seu like, porque isso ajuda que o YouTube recomende os vídeos para mais pessoas. E você também pode fazer com que esse vídeo alcance mais vidas, compartilhando aí no seu grupo de igreja, com seu amigo ou sua amiga. Muito obrigado, Pai, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.